Olha, jornalista gosta mesmo de sair para fazer uma reportagem, é isso que nos encanta. É o que eu estou fazendo agora, estou saindo com uma equipe para viajar pelo Brasil. Estamos indo para a Amazônia. Nos últimos anos, houve um aumento do desmatamento e dos crimes na região. Vamos olhar de perto, conversar com moradores, entrevistar produtores rurais grandes e pequenos e falar com os especialistas em floresta. Sempre bom a gente pensar na Amazônia como vendo o filme e não a foto, né? Porque se você olhar a foto, você fala, bom, ainda tem 80% de floresta na Amazônia, então parece razoável, né? Mas se você olhar o filme, a gente perdeu 20% da Amazônia nos últimos 40 anos. A gente viu recentemente esses grandes eventos de fogo no Pantanal. Tem uma relação absolutamente direta com a Amazônia. Em São Paulo, por exemplo, a gente teve essas tempestades de areia. Pegou fogo nas áreas de cana-de-açúcar e isso deixou o solo exposto. Tivemos quebra de safra no Mato Grosso, quebra de safra até em Paraná, em São Paulo, relacionada já à seca. É uma questão de segurança alimentar, é uma questão de segurança econômica, de segurança energética. Então, eu entendo que isso deveria ser uma espécie de obsessão nacional. A gente veio visitar uma unidade de conservação, encontramos muita área vazia, sem mata, mas principalmente nós encontramos a fiscalização do IBAMA, com a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. Nós descobrimos que 95% do desmatamento acumulado ele ocorre a 5,5 quilômetros ao redor dessas estradas. E aí as estradas elas incluem todas as rodovias oficiais e mais essas artérias da destruição. São estradas que são abertas para ocupação de terras públicas, para extração de madeira ilegal, para dar acesso a garimpos. A gente vai viajando pela Amazônia e vai vendo essas coisas, às vezes, na beira da estrada. Ali está o maquinário do garimpo. Hoje nós estimamos 90% do total desmatado está convertido a pasto. A gente sabe que há uma relação muito grande com especulação por terra, com a pecuária, porque a forma mais fácil de garantir a posse da terra é colocando pasto e colocando os boizinhos ali. Em 2021 foi o maior desmatamento da Amazônia em 14 anos. Será que a gente tem que ter medo da pecuária? A gente pode dizer que tem pelo menos uns 4 projetos de lei. Alguns já foram até aprovados na Câmara. Olha, tem um combo da destruição, né, que a gente está falando. Você tem tanto propostas que ameaçam o reconhecimento de terras indígenas, tentando dificultar, né, esse reconhecimento. E também tem propostas que estão querendo reconhecer áreas que continuam sendo ocupadas em terras públicas ilegalmente. Inclusive, a gente sabe que tem influência política dentro desse processo de invasão também. Quem deve fazer a proteção, o monitoramento, a vigilância ali, precisa acordar para o que está acontecendo nas terras indígenas. A capacidade de regeneração nessas áreas é muito rápida e ela se recupera, né? E ela se recuperando, ela vai criar os corredores ecológicos, ela vai ligar os remanescentes de floresta. Então, a natureza está dando para a gente uma possibilidade, né, da gente fazer restauração florestal com corredores ecológicos com baixo custo. A natureza está nos dando uma segunda chance, é isso? A natureza está nos dando uma segunda chance. Em 2017, eu e uma equipe da Globo News saímos pelo Brasil para fazer a série História do Futuro. Agora saímos de novo, mas uma pergunta que a gente se fez ainda na redação é: que futuro terá o Brasil se a Amazônia não tiver futuro? Nós estamos aqui numa unidade de conservação, de ver muita área aberta, como eles dizem, que é desmatada, e pouca floresta. Aliás, tivemos muita dificuldade de ver floresta em uma semana no Pará. A Amazônia está numa encruzilhada. Aumentou muito o crime ambiental, mas, ao mesmo tempo, crescem as forças que tentam proteger a floresta. Que caminho tomará a Amazônia? Nossa porta de entrada é Belém. Na Amazônia é preciso entrar devagarinho, ouvindo quem a estuda, sob diversos ângulos. Ainda hoje, a gente descobre cerca de 2 espécies por semana na Amazônia, de um lado. Do outro lado, estima-se que a gente perca 2 espécies por semana que a gente nunca vai conhecer.
elas estão se extinguindo antes da gente conhecer. Isso é uma coisa mais assustadora, né? Porque você está perdendo o tesouro que você sequer conheceu. Agora vamos olhar pelo outro ângulo. Por onde a gente começa a fazer um caminho mais virtuoso de proteção da Amazônia e, portanto, de proteção de todo o Brasil. Tem algumas informações interessantes. Por exemplo, a gente vem acompanhando no Mapa Biomas e a mesma forma como você tem uma perda de cobertura florestal, né, que as áreas estão sendo transformadas para os usos, existe também um processo de recuperação, que são áreas que são abandonadas e elas começam então a regenerar. Isso mostra que existe uma capacidade de recuperação ainda na Amazônia. A floresta amazônica tem mantido ainda a sua capacidade de se regenerar, a sua capacidade de resiliência. E nossos estudos mostram que tem aproximadamente 7,2 milhões de hectares em processo de regeneração natural. Como é que a gente fez? A gente passou a pegar imagens de satélite, série histórica de imagens de satélite, e ficou observando área que tinha floresta, não tem mais floresta, e depois começa a ter uma cobertura florestal. Aí fomos a campo olhar o que estava acontecendo. E, para nossa surpresa, nós encontramos grande parte dessas áreas abandonadas. E aí foi aquela pergunta para o produtor, por que essa área foi abandonada? E a resposta, em geral, era isso. Não é porque era baixa eficiência, né? Eu produzia muito pouco nessa área. Carlos Souza, o Amazon desenvolveu essa capacidade de ver o futuro do desmatamento. Eu queria que você me explicasse como é que funciona o Previsia, esse sistema, esse modelo de previsão do desmatamento. Bom, Miriam, baseado em ciência de dados, nós precisamos ter uma base de dados robusta, que é histórica, que permite a gente avaliar quais são os principais vetores e barreiras para o desmatamento. Então, a gente combina todos esses dados, ciência de Big Data, acopla essas informações no modelo estatístico e a gente consegue fazer uma previsão de um ano, que nós estamos interessados em desmatamento no curto prazo, e não desmatamento na Amazônia daqui a 10, 20 anos. No curto prazo, a gente tem a chance maior de ter modelos mais assertivos, mais precisos. A expectativa, Miriam, é que o poder público use uma informação desse tipo para as campanhas de fiscalização, que na prática elas são punitivas, né? Repressivas. Você chega lá na área, o fiscal ele já vê a floresta derrubada. E aí só remediação, só aplicação e punição da lei. E com a Previsia você pode trabalhar com prevenção, que tem um custo mais baixo, né? Teoricamente você vai ver que prevenir sempre sai mais barato do que remediar. E você poderia falar de uma área crítica? A Previsia foi 610 quilômetros quadrados de risco, de área sob risco, de desmatamento em São Félix do Xingu. 610 quilômetros sob risco. 33% já aconteceu. Quer dizer, 33% do que vocês previram já aconteceu em São Félix do Xingu. É um município, bem grande também, mas ele é um município que tem a maior emissão de gás de efeito estufa no Brasil, o que é um negócio meio louco, porque é um município com pouquíssimos habitantes e emite mais que São Paulo, por exemplo, né? Com todos os carros, ônibus, caminhões, etc., um município lá em São Félix do Xingu emite mais do que São Paulo. Em 2021, São Félix emitiu 29,7 milhões de toneladas de carbono equivalente. Essa é a medida que junta os gases de efeito estufa. São Paulo emitiu 16,6 milhões. No ranking de 2022, São Félix caiu ligeiramente para 28,9 milhões de toneladas. Qual o tamanho do rebanho em São Félix? São Félix hoje tem 2,3 milhões de cabeças de gado. O segundo lugar está em Corumbá, Mato Grosso do Sul, né, que já é fora da Amazônia. O terceiro volta para a Amazônia, que é Marabá. Agora, na COP, teve um acordo entre os países, inclusive o Brasil assinou, de reduzir as emissões de gás metano. O quanto que essa região emite e que tipo de pressão positiva pode ter esse tipo de acordo? O fato de ter o acordo já é interessante. O grande problema é de que forma a gente vai trabalhar internamente para evitar que esses problemas relacionados à pecuária persistam, porque a pecuária continua crescendo na Amazônia de forma desordenada e ela está relacionada às emissões de gases. Então, se a gente não tiver ações relacionadas à pecuária sustentável, de fato,
a gente não vai atingir as metas. São Félix é uma situação interessante porque ele é quase 80% da área dele já foi destinada e metade do município são terras indígenas, né? Então a gente já tem ali uma área relativamente, legalmente protegida, digamos assim. Mas é uma área que está sob disputa nesses 20% que não estão destinados, justamente com a intenção de obter títulos de propriedade. Em resumo, São Félix do Xingu, ele é um retrato daquilo que eu chamaria o maior território em disputa no mundo. Obviamente agora tem a guerra na Ucrânia, mas se você pensar, por exemplo, Oriente Médio, pensar outras áreas que estão em disputa, não existe nada parecido com a área que tem na Amazônia. Então, existem 70 milhões de hectares em disputa. Quando você fala 70 milhões de hectares em disputa, o que você está falando? São terras públicas que não estão destinadas, ainda não se decidiu se ela é uma área de proteção, se ela era uma área destinada a algum tipo de produção, etc. São áreas que estão em disputa. E elas estão sendo ocupadas. Então, é uma intensa disputa acontecendo. Então, São Félix do Xingu é o município hoje campeão, né, de violência no campo. Homicídios? Relacionados às pessoas que trabalham nesse tema socioambiental, né? O Brasil, se eu não me engano, é o país que mais teve mortes relacionadas, né, de ativistas ambientais e sociais. Nesse município, né, de São Félix do Xingu, é o município em que isso mais aconteceu. Homicídios de pessoas ligadas à defesa do meio ambiente, é disso que está falando. Aqui é a Comissão Pastoral da Terra, em Marabá, e que cobre a área do sul do Pará. Sempre se ouve falar que tem muito conflito de terra por aqui. Ele continua acontecendo da mesma forma? Então, a pastoral começou a organizar essas informações de forma um pouco mais sistemática a partir do início da década de 80. De lá para cá, a pastoral conseguiu fazer registro de 937 assassinatos ocorridos no estado do Pará. Desse total, a maioria absoluta das mortes ocorreram nessa região. Agora, é um número que, embora seja alto, ele não representa a totalidade das mortes. Por quê? Existem muitos assassinatos de trabalhadores que foram enterrados em cemitério clandestino dentro de fazendas, foram deixados dentro da floresta, foram jogados dentro de represa, foram sepultados como indigentes. Esses não estão nas nossas estatísticas, por isso o número de assassinatos é muito maior do que esse. Até a década de 60, essa região aqui era basicamente ocupada por populações indígenas, poceiros, ribeirinhos, populações tradicionais que migraram para cá há décadas ou há séculos anteriores. A partir da década de 60, principalmente a partir do golpe militar, houve uma propaganda muito intensiva no sentido de transformar essa região aqui em um polo de criação extensiva do gado. Então, isso provocou uma distribuição indiscriminada das terras para grandes grupos econômicos de outras regiões do Brasil e para grandes fazendeiros que tinham interesse em implantar a pecuária extensiva. E essa distribuição ela não levou em consideração as terras dos poceiros que já existiam aqui. Então, as terras indígenas não foram demarcadas no período, as áreas de posse não foram reconhecidas, não foram dados títulos de propriedade para essas famílias, e isso começou a gerar os primeiros conflitos, porque as fazendas, as áreas de fazenda destinadas para esses grupos econômicos, incidia grande parte delas em áreas já ocupadas pelas populações tradicionais e gerou um primeiro conflito que a gente chama de conflito com os poceiros e com os indígenas. Posteriormente, como fazer para transformar milhões de hectares de floresta em pastagem, num período que quase se utilizava basicamente foice e machado para derrubar a floresta. Precisaria de muita mão de obra. Então, houve uma propaganda intensiva, com o lema, por exemplo, que era terra sem homens para homens sem terra, para deslocamento de trabalhadores de outras regiões do Brasil para cá, para justamente transformar a floresta em capim. Isso acabou gerando um conflito, porque milhares de famílias sem terra migraram para essa região, não encontrando a terra como foi prometida, acabaram entrando nessas terras e ocupando por iniciativa própria. Isso gerou um conflito muito grave que resultou em centenas de assassinatos ao longo dos anos. E agora, em São Félix do Xingu, quantos casos vocês têm catalogados? Bom, São Félix do Xingu foram registrados 62 assassinatos nesse período. Uma das características marcantes do município é a situação da impunidade. Não é diferente em relação a outros municípios, mas o São Félix é um caso desses em que
Do total de mortes ocorridas, não houve até agora julgamento de nenhum acusado de assassinatos do campo do município. Pode dizer que a impunidade é de 100%. Cidade de conflitos pela terra que já deixou muitos mortos e nenhuma punição aos criminosos. Onde está a terra indígena e a unidade de conservação mais desmatadas do Brasil no ano passado. Cidade que tem o maior rebanho bovino do país. São Félix do Xingu. É para lá que estamos indo. Pegamos a BR-155 em Marabá em direção a Eldorado dos Carajás. Depois, seguiremos pela PA 279, rodovia estadual, até São Félix do Xingu. A estrada é inacreditável. Uma quantidade de buracos. A gente sabe que vai sempre encontrar buracos nas viagens por dentro do Brasil, mas dessa vez são verdadeiras crateras. Às vezes é um perigo porque os carros do outro lado vêm oscilando, né, na pista e com o risco de bater mesmo. Gente, essa daqui eu tive que descer para mostrar para vocês. É uma cratera lunar. É esse tipo de buraco que a gente encontra nessa rodovia de Marabá a São Félix do Xingu. Saímos cedo e a noite ainda nos pegou na estrada. Foram necessárias 12 horas para cruzar 500 quilômetros. Eu vou te falar, por exemplo, você tem 1.000 hectares, só no sentido figurativo. Se ela é toda aberta, aí ela vale R$1 milhão. Se eu tiver esses 1.000 hectares na legislação até 2008, 50% aberto, 50% em floresta, aí ela só vale R$700 mil. Se ela for na legislação atual, 20% de aberto e 80% de floresta, ela é Mastercard, não tem preço, ninguém quer comprar. Gente, você entendeu? E você consegue vender tudo que você produz ali. Até a propriedade você consegue vender muito mais valorizada do que a que está dentro da lei. Na Fazenda Mombaça, a produtividade é de 3 cabeças por hectare. No módulo mais produtivo, chega a 10 por hectare. A média em São Félix é menos de 1. O pecuarista Mauro Lúcio arrendou a terra para uma pessoa da família, mas acompanha de perto. A prática é rotação de pasto elevando a produtividade, animais identificados por chips e brincos, respeito às leis ambientais. Hoje as pessoas não têm terra sem gente, sem proprietário. Tem terra sem documento, mas não tem sem proprietário. Quer dizer, proprietário que você chama é a pessoa que ocupou. Que tá lá dentro, não é um proprietário que pode ser terra. É um poceiro. Né? E aí, essas pessoas, né, que têm essa posse, vão pegando essa posse e elas vão vendendo para novas pessoas que vão chegando. O grande problema que nós temos é que essas pessoas que vêm chegando, vêm com esse intuito imobiliário. Não são investidores para poder chegar e investir e fazer uma pecuária. A pecuária é uma consequência que acontece dessas pessoas que querem essa valorização. E essa valorização, na maior das vezes, ela é feita através do desmatamento. Em 2021, foi o maior desmatamento da Amazônia em 14 anos. A maior parte do desmatamento, 90%, do desmatamento é para a construção de pasto para a pecuária. A pecuária, portanto, é o maior vetor de desmatamento. E a maior pecuária do Brasil no município está em São Félix do Xingu. E aqui também é a cidade que mais emite gases de efeito estufa. Mais do que São Paulo. Será que é mesmo fundamental que pecuária desmate tanto? Rita, quanto do desmatamento na Amazônia virou pasto? Hoje nós estimamos 90% do total desmatado está convertido a pasto. Mas isso não quer dizer que todo esse 90% está de fato sendo usado para pecuária na Amazônia. A gente sabe que há uma relação muito grande com especulação por terra com a pecuária, porque a forma mais fácil de garantir a posse da terra é colocando pasto e colocando os boizinhos ali.
Então a gente também, por conta disso, vê muito pasto degradado nessas terras onde estão desmatadas e estão com pasto. A Amazônia tem 43% do rebanho nacional. São 93 milhões de animais hoje na Amazônia. O pecuarista Manuel Carlos tenta seguir o programa Boas Práticas Animal, BPA, na sua fazenda Marigá, de 4.500 hectares. Em parceria com a ONG TNC, implantou o manejo certo das pastagens e dos animais, o que aumenta a produtividade. O boi engorda mais rapidamente e cai a emissão de metano. Nós estamos vendo aqui esse gado que está de um lado, que é um gado seu, nascido aqui na fazenda. Então você pode dizer, esse gado não está livre de desmatamento, sim, não é? Sim. Porque é um gado que você viu nascer e tal. Só que você também tem outra parte da produção que é para engorda, que você traz de outras propriedades que estão ali do outro lado. Quer dizer, até onde vai essa capacidade de saber o DNA do animal, por exemplo, de onde ele veio? É essa que está sendo nossa preocupação atual. O fornecedor do fornecedor. Isso. É fundamental hoje a rastreabilidade. A gente sabe que, por enquanto, até 2025, aceita-se a destaque que foi feita com os frigoríficos, de só analisar de onde está vindo o boi, quer dizer, fornecedor direto, mas já sabemos que vai ser uma realidade para a gente correr atrás, e já estamos correndo atrás para tentar identificar e regularizar, para a gente não ter que excluir ninguém. TAC é termo de ajustamento de conduta, um acordo feito pelos frigoríficos com o Ministério Público. A empresa tem que dizer de onde comprou o animal. Em 2025, terá que contar toda a história do boi. A gente tem que pensar em soluções sustentáveis. A primeira delas é trazer todos os frigoríficos de fato para os termos de ajustamento de conduta. Hoje a gente só tem 50% dos frigoríficos com os termos assinados, o que corresponde a 58% da capacidade de abate dos frigoríficos ativos. Então, quer dizer, quem hoje está comendo o seu churrasco, ele não pode garantir que ele está comendo um boi legal. Não há garantia nenhuma, mesmo daqueles que assinaram o TAC. Inclusive, eu tenho um caso interessante para contar, porque uma vez conversando com um produtor e ele foi muito aberto. Eu perguntei para ele de onde é que ele criava o gado dele, se era legal ou ilegal. E ele abertamente falou para mim, olha, eu mantenho 2 propriedades. Então eu tenho uma terra dentro de uma terra indígena onde eu crio meus animais. E eu tenho uma terra no município vizinho de Água Azul do Norte, que ela é completamente legalizada, que é onde eu registro os meus animais. Então, na verdade, o que ele estava te dizendo nessa entrevista que você fez é que ele faz a lavagem do boi, que ele cria, na verdade, na área terra indígena e leva depois para ser comercializado na fazenda legal, é isso? Quando o animal vai para o frigorífico, ele está completamente registrado dentro dessa fazenda legalizada. Então, o frigorífico não tem como identificar que veio da terra não legalizada dentro de uma terra indígena, porque, de fato, a guia de trânsito animal dele foi toda emitida para aquela propriedade que é legal. Na verdade, é uma confissão de crime, né? É uma confissão de crime. Quem separa joio do trigo sou eu. Exatamente. Somos nós. Enquanto nós não tivermos essa consciência, e por que estava errado? Porque primeiro eu quis que o Ministério Público separasse o joio do trigo. Depois eu quis que a indústria separasse o joio do trigo. Depois eu quero que o governo separe o joio do trigo. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer se nós assumirmos a posição de separar. Eu não quero estar mais colado nisso aí. O Código Florestal criou uma ferramenta que poderia separar o joio do trigo. É o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Através dele, as autoridades saberiam quem é o dono do quê e quem é responsável pela área em que ocorre o crime ambiental. Problema: o CAR é autodeclaratório, então os grileiros passaram a declarar serem donos de áreas em unidade de conservação e até em terra indígena. A autoridade teria que conferir e validar o documento. Quando a gente não valida o CAR, aí o CAR começa a perder força. Porque o segundo momento era justamente dizer, olha, aquilo que você escreveu, agora você vai me georreferenciar. Aquilo que você escreveu, você vai me documentar. E eu vou avaliar você agora dentro de uma base que eu vou saber se você está no lugar certo ou não. Isso chama-se validação. Isso aqui não foi feito. Se voltar a fazer isso, o banco,
Se o banco dizer assim, eu só vou financiar se o seu carro for validado. Então, Está me dizendo que todo mundo tem um papel. O banco, o frigorífico, cada órgão. E quando o setor público enfraquece, esses mecanismos têm que sustentar. Tá certo. Então, se o banco parar de financiar sem carro validado, esse produtor vai pressionar o governo para validar o carro dele. O CAR, a gente tem duas questões que precisam ser feitas para a gente acabar com esse problema aí de CAR irregular. É impedir o cadastro de novos imóveis em áreas que, obviamente, não podem ter cadastro privado sobreposto. Terras indígenas, unidades de conservação que não permitem, né, áreas privadas e até mesmo as florestas públicas não destinadas. Essas áreas não poderiam ter cadastro ambiental rural. E as que têm, esses cadastros deveriam ser imediatamente cancelados. O Estado sempre foi, vamos dizer assim, campeão dos casos de grilagem e de falsificação de documentos de propriedade. E após muita pressão, em 2008 foi criada uma comissão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, chamada Comissão de Combate à Grilagem. E essa comissão ela solicitou dos cartórios que encaminhassem todos os registros de imóveis existentes nos respectivos municípios. Ao fazerem a somatória de todos os registros de imóveis que a comissão recebeu, se chegou ao número que representa bem o nível da desorganização vamos dizer assim, fundiária no Estado. Para conter toda a área somada, o Estado teria que ter quase 4 vezes o seu tamanho. Quer dizer, somados todos os supostos títulos de terra, chegava nesse número de 4 vezes o Pará. A gente tem que parar, que eu falo assim, os governantes, o Brasil tem que parar com as mudanças nas leis. A gente tem que, de fato, manter as leis do jeito que elas estão, sem dar nenhuma brecha para mudanças. Se a gente mudar a lei agora, né, como estão querendo alguns congressistas e o próprio governo federal, o que a gente vai estar fazendo é um sinal para que continue se invadindo terra pública aliado ao desmatamento. Então, a gente não vai combater desmatamento, a gente vai estar estimulando mais a invasão de floresta pública, porque esses projetos querem fazer isso. Eles querem puxar esse prazo, né, que é 2011, para mais recente, e no momento que você faz isso, qual é o sinal que você manda para as outras pessoas que estão pensando em ocupar a terra? Vou ocupar, porque se eu mudei a lei agora, por que eu não posso mudar depois? Quais são as propostas perigosas que estão no Congresso? A gente pode dizer que tem pelo menos uns 4 projetos de lei. Alguns já foram até aprovados na Câmara, como é o caso de um dos projetos de lei de regulação fundiária, né, já foi aprovado na Câmara e está agora, nesse momento que a gente fala, está na mão do Senado. Então, a gente espera que eles não sejam aprovados, porque se for para votação, o risco de ser aprovado é grande e aí é muito difícil desfazer isso, porque é isso, você vai permitir o reconhecimento de áreas que estão sendo griladas e desmatadas, vai permitir essa legalização da grilagem de terras e isso não tem como dar certo no sentido de conservação. Isso vai levar a mais desmatamento no futuro. O Marco Antônio é administrador da Fazenda Mombaça, do grupo JB, que é de João Bueno, né? Então, eu queria que você me contasse, assim, essa fazenda, ela é mais produtiva do que a média do Pará, né? Quantos bois por hectare? Aqui nós estamos onde nós estamos intensificando, é um trem fora do padrão, onde está intensificando é diferente, né? Que aí rodando até 8,7, 8,8 UA por hectare. O UA que você fala é unidade animal. É um boi de 400 quilos, é uma UA. Um boi de 400 quilos. Então nós estamos com 8,5, chegamos até 10 por hectare. Então, é possível, você imagina, na Amazônia é 0,8, então é possível aumentar muito a produtividade na mesma área. O que você tem que fazer? Intensificar, reformar, melhorar capim, melhorar cerco, melhorar manejo, melhorar tudo. Fazenda hoje, a peça principal de fazenda chama-se manejo. Manejo, não adianta você pegar uma fazenda top de capim e meter gado e acabar com ela, que você acaba com ela no primeiro ano. E com tecnologia e não com mais desmatamento. E mais desmatamento, é tecnologia. Aí você consegue treinar pessoas, tudo é melhor. Então, assim, você sai de 0,8 cabeças, que é 0,8 cabeça por hectare, produzindo 330 gramas, porque essa conta que é fundamental. Se você for para 330 gramas dias de carne? É o ganho de peso do animal. O que ele engorda durante um dia são 330 gramas. Tá? Só que a gente trabalha com 5, ganhando 650.
Então mais bois e ganhando mais bois e ganhando muito mais peso. Do que ele está falando sobre a pecuária ser mais produtiva? E ele faz isso na fazenda dele, a gente já foi visitar no História do Futuro 1, que faz uma rotação de pasto, ou seja, faz um pasto e ele está formado, bota bastante gado ali e aí depois vai para um outro pasto, aquele fica descansando, vai para um outro pasto, aquele segundo está descansando, quando chega aqui ele já cresceu novamente. Isso é melhor, essa é a chamada pecuária intensiva. Se você fizer a pecuária extensiva, que é largar o boi, e muitas vezes tá o boi largado só para especulação da terra, o cara ocupou a terra ilegalmente, botou um boi lá, isso que reduz a produtividade da pecuária brasileira. Fiz certo? Certíssimo. Então tá, agora vamos explicar como é que o pasto pode ser mais fértil. Precisa de fertilizante agora está com problema com a guerra da Rússia. Mas eu conversei já com gente da Embrapa que disse o seguinte, no Brasil usa-se fertilizante demais. A pecuária brasileira pode usar menos fertilizante. Se ela for mais, sustentável, ela precisa de menos fertilizante. Confere. Confere. O que acontece? Quando você... Por exemplo, nós estamos com problema de fertilizantes, não estamos? Eu intensifico pastagem, eu tenho 12 anos, tá? Que eu faço isso. Uhum. Então, para esse próximo ano, eu tenho um banco dentro da minha propriedade que já está muito elevado. Então, se encareceu, se está difícil fazer alguma coisa... O banco que você fala o próprio solo. O próprio solo tem. Porque se você for nos solos meus, quando eu comecei a trabalhar... Quando é bem tratado, o solo eles tinham 2 ppm de fósforo, às vezes 3 ppm de fósforo. Hoje os meus solos estão acima de 20, porque tem mais de 10 anos que eu venho corrigindo, que eu venho melhorando. Então, fósforo ficou difícil. É como se fosse uma poupança. Uma poupança. Nos próprios solos. Se você tratar bem da terra. É isso. Quanto mais eu dou para a natureza, mais a natureza me devolve. E isso começa a ficar uma bola de neve. Eu vou dando e a natureza vai me retornando, e eu vou dando e ela vai me retornando. Então, quanto mais ela me dá, mais eu posso dar para ela e mais ela me retorna. Você vê que eles ficaram quietinhos, eles não gostam da gente, eles ficam, quando a gente começa, fica muito perto, eles ficam assustados. Eles não gostam dessas notícias que você está dando, falando, né? Aí eles ficam nervosos, né? Que eles são os responsáveis. Os responsáveis pelo desmatamento. Então não tem conflito entre pecuária e meio ambiente? Não tem. Você consegue maravilhosamente, trabalhar os dois juntos. Agora, temos que fazer bem feito. É isso que nós precisamos de fazer. Amanhece e nós estamos no Rio Xingu, vamos atravessá-lo para ir conhecer a unidade de conservação mais desmatada do Brasil no ano passado, a APA Triunfo do Xingu. O rio continua lindo. Na balsa, a caminho da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, encontramos um ônibus, levando trabalhadores para um garimpo de cassiterita e ouro na Vila Canópolis, a 300 quilômetros de distância, nos limites da Estação Ecológica Terra do Meio. A APA Triunfo do Xingu foi criada junto com outras áreas protegidas logo após a morte da irmã Dorothy. É a unidade de conservação mais desmatada do Brasil. Fomos ver tudo de perto. Em determinado momento, fomos surpreendidos por um comboio do IBAMA, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. A área aqui é totalmente embargada, a gente já tem ações aqui de anos e anos, desde a morte da irmã Dorothy até hoje, só que eles usam muito laranja. Então, se chega lá, o próprio cadastro ambiental do cidadão já é o 5º ou 6º que está passando pelo CAR, entendeu? Pago, inclusive, para usar o nome do cidadão, 50 mil reais. Lá em Novo Progresso já chegou a 100 mil reais o cara emprestar o nome. Uma vez a gente foi ver uns desmatamentos, aí o borracheiro de lá aparecia em todos.
Ah, falei, pô, o borracheiro era o grande desmatador lá, falei. Novo Progresso. Falei, pô, que isso aí, meu irmão? E aí, como é que vocês do IBAMA lidam com tanta impunidade, tanta ilegalidade aqui? Pois é, nós fomos muitos já. Agora, como não teve faltou, né, ter concurso público. Faltou, Esse governo aqui, eu acho que nem sei se vai ter concurso, mas diminuiu muito o quadro, né? E a gente faz o que pode. Não tá ligado lá, né? Ó, mas fica por conta de vocês, tá? Decidimos segui-lo e avançamos 120 quilômetros dentro da reserva. A gente já mapeou, que está publicado, 300 mil quilômetros, um pouco mais de 300 mil quilômetros de estradas não oficiais na Amazônia. Nós descobrimos que as estradas têm um poder de predição muito forte, porque o desmatamento está confinado ao redor dessas estradas. E aí as estradas elas incluem as rodovias, todas as rodovias oficiais, e mais essas artérias da destruição. São estradas que são abertas para ocupação de terras públicas, para extração de madeira ilegal, para dar acesso a garimpos. E, geralmente, depois dessas estradas, nós temos um processo de desmatamento que segue. A gente chegou na APA Triunfo do Xingu, que é a unidade de conservação mais desmatada do Brasil em 2021. A gente veio vindo só pasto. Quando a gente chega perto da floresta, a gente encontra o crime avançando. E é por isso que eles estão ali, porque aqui há denúncias de desmatamento. Mas é sempre assim, o crime vai empurrando a floresta. Então a gente consegue ver que, né, muitas dessas estradas fazem parte da infraestrutura de propriedades, mas a maioria também dessas estradas que a gente detectou, elas estão abrindo novas fronteiras de ocupação, ou seja, estão avançando sobre as florestas. Vocês tiveram informação via satélite desse desmatamento? Em andamento, inclusive. Em andamento, está acontecendo. De março para cá. Só que a gente percebe que está um pouco já abandonado, né? Mas veja bem, em plena época das chuvas, né? Mesmo assim, desmatamento. O pessoal desmata. Talvez uma estratégia deles, né? Uma estratégia, porque sabe que as dificuldades para a gente alcançar essa área... Para eles é difícil para a gente. Muito provavelmente estavam usando o rio. Para escoar a madeira que tiraram? Madeira nem tanto, mas eu acho que aqui é mais pecuária de criação mesmo. Pecuária ilegal? Pecuária ilegal, no caso. Por isso tirou os bois da área, que é uma área... Você viu que tem boi aqui, né? Eu vi que tem boi. Tá mesmo? E ali já passou o trator, né? Você viu que já está todo... o trator já fez o trabalho ali de preparar para o pasto. Eles estão tentando regularizar, mas... Tenta regularizar o que é ilegal, né? Isso. Com o papo de que eu já estou aqui, a área já está consolidada, não é isso? A área está consolidada, já está aberta. O truque é sempre esse. Ocupa a área pública, às vezes, no caso aqui, dentro de uma unidade de conservação, quando chega a polícia ou o IBAMA, eles somem, não aparece quem é o dono. Mas depois de um certo tempo, o que eles pedem? A legalização. É assim que acontece o desmatamento no Brasil. Começa ilegal e depois tenta pressionar pelos políticos em Brasília para uma legalização. E a gente vem assim, ó, por essa estrada, tá vendo? Essa estrada, na verdade, eles vêm por esses caminhos que eles chamam de artérias da destruição. O desmatamento ainda está um pouco distante daqui, entendeu? Do lado de lá a gente já percebeu que tem um desmatamento também, não sei se vocês... Os agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal foram andando a pé 5 quilômetros atrás do flagrante do crime que o nosso drone conseguiu pegar. Ele pegou exatamente o que eles disseram que tinham visto por imagem de satélite, um desmatamento ilegal. No fim da operação foi autuado Geraldo Daniel de Oliveira, conhecido desmatador, que em junho chegou a ser preso. Há um CAR no nome da mulher dele dentro da APA. As autoridades suspeitam que ele seja testa de ferro de pecuaristas grandes da região. Prefeito, eu passei hoje o dia, eu e a equipe, passamos o dia na APA Triunfo do Xingu. E olha, difícil foi ver mata. Por que tanta impunidade no seu município? Eu não vejo a questão de impunidade. A gente tem uma política de fiscalização, o município está fiscalizando, o Estado sempre atuando
a fiscalização está direto aqui fiscalizando. O seu município é o município que mais emite gases de efeito estufa do Brasil. Foi por isso que eu vim para cá, para fazer essa reportagem. O que o senhor acha disso? Eu não acredito nesse estudo aí. Não acredito que São Félix emita gás de efeito estufa mais do que Cubatão, mais do que São Paulo, mais do que vários outros lugares industrializados. O senhor foi acusado de ocupar terra pública não destinada e de fazer desmatamento nessa terra pública não destinada. Se você for falar em terra pública, Miriam, a terra pública, o seguinte, então vamos desenterrar Pedro Alves Cabral, porque tá desde quando descobriu o Brasil, a área era pública, não tinha área que ninguém tinha documento de área. Todo mundo foi fazendo as ocupações e foram se legalizando. São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco... Então, o senhor acha normal o senhor ocupar uma terra? Eu não ocupo área pública. Mas o senhor está numa terra pública não destinada? Minha área é destinada, eu tenho área desde da década de 80, faz mais de 20 anos que eu não desmato. Não tem um motocicleta que quebrou que eu desmatei. Mas o desmatamento foi recente, os sinais de satélite de desmatamento é recente. Não tenho área desmatada recente, eu não tenho, na minha propriedade não tenho, eu tenho propriedade aqui dentro, mas não tenho área desmatada recente. E aquela imagem, a gente consegue, inclusive, essas imagens de satélite, a gente consegue voltar para saber quando foi. Então, não é recente, as imagens mostram que é recente. Não área primária, área secundária que já existia há muito tempo. Então, o senhor desmatou, mas área secundária? Secundária. Uhum. Mas o senhor tem título dessa propriedade? Tem um contrato, tem um CAR, estou titularizando, nós tínhamos um problema... Não, mas o CAR é autodeclaratório, então, se ele está validado? A gente tem uma dificuldade muito grande aqui, que o governo... Está validado ou não está validado? O CAR está validado. Está validado? O CAR está validado. Seu CAR está validado? Está validado. Depois da gravação, cobramos provas de que o CAR estava validado. O prefeito nos informou que suas fazendas Bom Jardim 1, 2 e 3 têm mais de 10 mil hectares. Conta que nelas houve queimada. Segundo laudos técnicos que ele contratou, o fogo teria começado na terra indígena Caiapó. Admite que a validação do CAR não está completa. Convém mencionar ainda que o CAR, Cadastro Ambiental Rural do Imóvel, se encontra pendente por estar passando por análise da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O IBAMA nos informou também que o CAR das 3 fazendas continua pendente. A Polícia Civil do Pará está investigando o assassinato de uma família em São Félix do Xingu. Em 9 de janeiro, um domingo, foram mortos o ambientalista José Gomes, conhecido como José do Lago, 61 anos, sua esposa Márcia Nunes Lisboa, 39 anos, e a filha dela, Joane, de 17 anos. Zé do Lago morava há mais de 20 anos no local, em terra reclamada pelo irmão do prefeito. A polícia não apresentou o responsável pela morte da família de ambientalistas. 3 pessoas foram mortas, 3 ambientalistas foram mortos num crime recente, numa área que dizem que é requisitada pelo seu irmão. Isso já foi esclarecido, esse crime? A justiça está, a polícia, os órgãos competentes estão investigando. Quem for culpado, que seja punido. Meu irmão não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. A propriedade do meu irmão tem título definitivo, tem propriedade emitido pelo Estado desde a década de 80. Então, tomara que esclareça logo esse crime. Quem esclarecer, quem for culpado, que seja punido. O que mais impressiona aqui em São Félix é que, às vezes, a ilegalidade está na cara da gente. Olha aqui, isso aqui foi uma área de garimpo, na beira da estrada, na Vila de Tancredo Neves, que é dentro de São Félix. Aí um garimpo, ele já foi abandonado, mas garimparam ali, à luz do dia, na beira da estrada. Ou seja, uma terra sem lei. São Félix tem mais de 70% de áreas protegidas, que servem de barreiras para o desmatamento. Mesmo assim, nós temos áreas protegidas, como a terra indígena Pitereu, que está avançando o desmatamento, está desenfreado o desmatamento. Então, essa é uma das áreas críticas. Aonde é a Pitereu? Ela fica ao norte do município. Essa parte aqui, mais para o leste de Pitereu, está sob alta pressão, alto risco de desmatamento, e a gente tem detectado alertas de desmatamento nesse território. E boa parte da área está sob pressão de desmatamento. É uma terra indígena de difícil acesso,
né, de acesso para quem quer levar políticas públicas. Mas quem quer fazer um ilícito dentro da terra indígena é de fácil acesso, né, porque os povos indígenas por si só protegem. Mas a gente só já percebeu que não dá conta de proteger. Precisa, de fato, dos entes federados que precisam levar políticas públicas, precisam proteger aquele território. E a gente não está vendo isso acontecer dentro do território, não apenas do povo Paracanã, da terra indígena Apiteré, que é uma terra indígena com dados concretos de desmatamento, com dados de invasão. E aí a gente está vendo o povo Paracanã mais uma vez passar por um processo de serem dizimados. De serem dizimados. Dizimados, né? Que é um povo de recente contato, para nós é muito preocupante. Muito mais vulnerável. É muito mais vulnerável, né? Ali, tudo que está acontecendo, os conflitos, né? Criança, muita criança. Eu tive a oportunidade de ir na terra indígena Apiteré, na aldeia Apiteré, e ver a situação. É muita criança. E o descaso é total. Eu queria, Puir, que você contasse a história do seu povo, Tembé. Nosso contato são 407 anos, né? Então, nós resistimos a todo um processo de extermínio. A terra indígena Alto Rio Guamá é uma terra indígena que ela vem da região norte ao sul da reserva, que ela faz fronteira com o Maranhão. Então, também a FUNAI contribuiu por muitos anos, separando os índios do sul e os índios do norte. Tembé do sul e Tembé do norte. Né? E chamados separando... Tembé do Alto Rio Gurupi, que é os que ficam no sul, na fronteira do Maranhão, e os Tembé do Alto Rio Guamá, que fica na região norte, nordeste, né? No norte da reserva. E isso, porque quem estava mais no sul eram os índios verdadeiros. E quem estava aqui no norte, que sofreram essa pressão, que foram essa barreira, na verdade, para que a invasão, porque o processo de colonização não chegasse de imediato no sul, foram considerados, inclusive, pela FUNAI, os não indígenas, porque perderam a sua língua. E aí houve um processo de retomada da sua cultura, do fortalecimento da sua cultura. Hoje você vai nesse povo aqui na região norte da reserva, aqui, que faz o município de Santa Luzia, você entra dentro da terra, você vê os indígenas falantes, você vê os indígenas ali mantendo a sua cultura, a sua tradição. Então eles recuperaram a língua que tinham perdido. Exatamente. Então, assim, foi um processo de muita luta, de muita resistência. Apesar desse contato, apesar desse processo de invasão dentro dos territórios, nós também lutamos pelo processo de desintrusão. O município de São Félix é oficialmente bilíngue, português e o idioma caiapó. Por isso é comum encontrar indígenas que vêm de suas terras para a cidade. O cacique comanda 559 pessoas. Takaquimá é professor de língua caiapó. Se o homem branco aprender bem a língua caiapó, e aí já queria aprontar com as mulheres indígenas. É assim que está acontecendo. Por isso que até o cacique também não aceita, não concorda com isso. Por quê? Porque nós não queremos que destruir a nossa terra, derrubar nossas árvores, poluir a água. Por quê? Porque assim, eu não gosto. Quando eu estava a acabar toda a nossa terra, e quando o meu filho que vai pega o meu neto, bisneto, aí quando eu vou morte, aí ele vê, né? Aí quem fez errado? Eu. Aí não, quem fez errado é minha tia que fez errado. Por isso que eu tenho que defender a terra, no mato, fica melhor para nós. A dura dos tempos para os meus netos. As áreas mais conservadas na Amazônia são áreas protegidas como terras indígenas, que estocam a maior quantidade de carbono por conta do modo de vida dos povos indígenas. Eles não desmatam a terra como se faz quando se faz uma privatização dessas áreas, né? Porque aí você vai acabar desmatando a área para provar uma ocupação, para receber um título. Então, se a gente quer conservar essas áreas não destinadas da Amazônia, a gente precisa priorizar o reconhecimento territorial dos povos indígenas e de comunidades tradicionais também. Os povos indígenas vêm fazendo um trabalho milenar para o planeta. Porque quando a gente defende para nós, parece que aquilo é individual.
E a sociedade ainda não entendeu, a humanidade ainda não entendeu o papel que os povos indígenas fazem para o coletivo, não apenas dos povos indígenas, mas para o coletivo do planeta. E eu digo que essa responsabilidade de cuidar do planeta, ela não pode ser só apenas dos povos indígenas. É preciso também ser do próximo, do outro. Porque a gente está cansado de lutar sozinho. E a sociedade precisa vir e se juntar conosco para entender do que nós estamos falando. Quando a gente fala da terra, a gente não está falando da terra, da terra, da terra. Nós estamos falando de um chão que nos alimenta. Então, o chão é a mãe. Então, a gente protege, a gente cuida, a gente limpa. Eu acho que a sociedade ela precisa entender o valor do território, o valor e o sentido da terra. Quando a sociedade, quando a humanidade compreender esses valores, vai entender o papel dos povos indígenas e jamais se colocará contra os povos indígenas, com discurso racista, com discurso preconceituoso. Nós precisamos sanar isso no Brasil. É totalmente legítimo que o mundo se preocupe com a Amazônia, porque tem impacto no mundo inteiro. O mundo olha para o Brasil pensando como é que a gente trata o nosso maior tesouro. Porque mesmo que a gente não tenha percebido que é o nosso maior tesouro, eles já perceberam. Então, dizendo o seguinte, bom, se você tem algo da qual depende a sua segurança energética, a sua segurança econômica, a sua segurança de saúde, de alimentação, e você não toma conta, por que eu vou investir em você? Por que eu vou estar perto de você se você não cuida daquilo que é mais importante para você? Você não vai dar bola para mim? Então, toda vez que nós cuidamos melhor da Amazônia, o Brasil foi mais protagonista no mundo. Hoje, a Amazônia voltou a ser a única pauta do Brasil, de uma forma negativa. Então, para o Brasil voltar a ser um protagonista no mundo, ele depende de cuidar bem da Amazônia. Então, a gente tem que cuidar da Amazônia, primeiro, porque é bom para a gente, mas segundo, porque isso nos ajuda a inserir no mundo. A gente cada vez mais consegue entender o tamanho dos serviços que a Amazônia gera para o Brasil e para o mundo, né? Tem um exercício que foi feito há um tempinho atrás, que foi calcular quanto que você precisaria de energia no mundo, gerar de energia, para poder fazer o serviço que as árvores fazem de gerar evapotranspiração para circular a água, né? Então você precisaria de 6 meses de toda a energia gerada no mundo para fazer o trabalho da floresta em um dia. Ou seja, isso é mais ou menos $1 trilhão por dia, né? Então seria 300 trilhões de dólares valeria a Amazônia num ano. Bom, o PIB global é 100. Tem umas situações no Brasil em relação à Amazônia, que são muito anacrônicas, né? Você veja só, por exemplo, abacaxi. O melhor abacaxi que você pode comer no mundo vem da Amazônia. Você come um abacaxi aqui, ele é docinho, né? Inteirinho docinho, ele não tem praticamente acidez, né? Mas quem produz abacaxi? 40% do mercado mundial de abacaxi está na Costa Rica. Está na Costa Rica? Ficou desse tamaninho. E a gente é nada. Dos produtos que são nativos da Amazônia, ou que são daqui, a gente tem uma participação insignificante no mercado global. O Brasil tem que olhar para a Amazônia e para os seus biomas, pensando que eles prestam um serviço, né? E quem está ajudando a prestar esse serviço, conservando eles, deveria também estar sendo percebido como tal. O agricultor Edro dos Reis e sua família produzem e tiram renda da floresta em pé. Além de gado, a fazenda produz cacau, sob o comando da filha Ana Kelly e a nora Maria Helena, que implantaram o sistema agroflorestal. A gente também, assim, como mulher, a gente enfrenta muitos desafios, né? Uhum. E aí você ter 2 mulheres tomando a frente de um cacau, indo contra o que os outros fazem, né? Porque ninguém faz o trato certinho. E a gente está fazendo, está vendo o resultado. Agora mesmo a gente fez uma colheita que deu 1.110 quilos. Prova que a gente é capaz, né? Que se a gente quiser, a gente pode trabalhar em qualquer área, em qualquer ambiente que a gente consegue. Derrubou todos os frutos maduros. Aí a gente vem e junta todos eles aqui. Aí depois vem o rapaz e pega com carrinho de mão. Tá, entendi.
tem esse talinho, onde ela fica grudada. Sei. Aí a gente tem o cuidado de estar tirando todas as sementes daqui, né? É uma delícia isso, Maísa. Adorei isso. Tô me acabando de comer cacau. Aqui há um consórcio, né, com espécies, né, endêmicas da região, como a sapucaia. Por baixo a gente vê... Né, a gente viu ali um ipê, não foi? Isso, um ipê, né, sapucaia. Tem castanheira aqui também. Castanheira, né, também. Então, esse arranjo, né, com árvores faz com que as plantas tenham maior durabilidade. Tá? Quanto mais próximo, né, e semelhante for ao ambiente natural, a floresta, mais biofértil vai ser o solo, por causa da ciclagem de nutrientes que as árvores vão fazer. Essas folhas, né? E que é tudo depósito, né, da serrapilheira do cacau. Serrapilheira, né? Isso reduz o custo, né, de adubação, isso traz, né, maior resistência às doenças, né, maior conforto térmico, né, para as plantas, né, que estão aqui por baixo. Conforto térmico, eu estou entendendo o que é. Gente, está um calor terrível lá fora. Aqui dentro está fresquinho. Deve ser isso que eles chamam de conforto térmico. Conforto térmico mesmo. É um ambiente que você trabalha na sombra. Diferente da pecuária, né, que você está no sol. Tem bastante espécies ali, tem bastante diversidade. E também muitas espécies de animais também, né, que frequentam ali. Eles comem o cacau? Comem. Ele come os frutos. Só que a gente também tem a compreensão, assim, de que com desmatamento, essas coisas, o cacau acaba sendo um ambiente perfeito para eles, né? Fica sendo a meia. Você trabalha metade para você e metade para a bicharada. Mas é gostoso, né? Faz parte. Como diz a gente aqui, faz parte do ecossistema, né? Faz parte de um todo. Então, não adianta ser só nós aqui. Se fosse só nós, não existiria o resto. Então, se não existir o resto, não existiria a gente. Joaquim e Generina também são agricultores dentro da APA Triunfo do Xingu, produzindo com respeito ao meio ambiente os frutos da floresta. Andou bastante hoje nessa APA e ela está muito desmatada, né? E o que você acha que os pequenos produtores, como o senhor, podem fazer para tentar reverter isso? Rapaz, eu acredito que para reverter esse caso, no caso da agricultura familiar, ela precisa mesmo de um apoio bem efetivo mesmo dos governantes, que aí pode reverter esse caso. Porque a gente conhece a APA, que em várias partes dela, ela está detonada mesmo. Não tem muito pouca reserva aqui na região que a gente mora. Na sua propriedade tem reserva? Na minha propriedade tem. Eu tenho 32 hectares de terra e tenho a média de 8 a 10 hectares só que eu estou trabalhando. Só que dentro dessas hectares, essas 8 hectares, ela está sendo reflorestada com plantio de cacau. Porque a gente lembra quando a gente mudou para cá, não tinha, era mata, daqui até na beira do rio. Hoje você olha, não vê mais isso, né? Acabou. Exatamente, eu fiquei muito impressionada. A chuva afastou mais, né? Que era bom para chover, não é mais igual era. Até isso afastou, né? Que acabou um pouco. Ué, porque você destaca a floresta, o sol vem, acaba com tudo. Agora, se você acabar com a floresta, o que a outra... Vai vir chuva? Não. As águas vai tudo secando, as plantas que sobram sofrem. E hoje a gente vê aí, ó, como que já teve essa mudança, né, no clima. Tá totalmente diferente. Você anda nessas estradas e você vê a poeira que é. E antigamente não é. E quando eu vim para aqui do São Félix, aqui você não via 2 arqueiros de abertura. Hoje você não vê 2 arqueiros de mata para você ficar numa sombra. É muitos que não tem nem beira de córrego, ficou. Que garimpa tacou isso aqui? Beira de córrego todinho, acabou tudo mesmo, que eu não sei como não. E eu vim aqui 2, 3 dias me atentar. Falei, ó, se você atentar para falar o quê? Para você ver? Querer garimpar aqui dentro. Para garimpar. Falei, ó, os vizinhos do pai tudinho tem garimpo. Mas para garimpar, não. Os vizinhos tudinho tem garimpo na terra. Não, mas é da terra, você não tira, não sei o quê. Falei, não tem problema. Até hoje eu dei conta de escapar, agora em diante não precisa mais não. E ele tem insistido. Eles estão insistindo. Ele tem insistido e trata de um tipo de pagar para sentar e depois... Não. A
A gente vai viajando pela Amazônia e vai vendo essas coisas, às vezes, na beira da estrada. Ali está o maquinário do garimpo, eles desviam o curso d'água, revolvem a terra e fazem todo esse estrago aqui. Ainda tem um resto de estrutura aqui nesse garimpo e depois deixa a água contaminada, que vai contaminar os rios, e toda essa área aqui desse jeito, contaminada, e essa cratera, essa fratura, essa ferida no meio da Amazônia. A gente vê histórias, já vi na realidade, vendo com os próprios olhos, fazendeiro que desmata 1000 alqueiros, 2000 alqueiros, e de uma vez. Às vezes o Ibama vai lá, prende ele, solta, e depois ele vai lá e faz o mesmo processo. A minha pega um pouco daquele mato que tem para lá e também aquele outro lado de lá. Então eu estou aqui quase no meio da propriedade. Cercado de mata. Cercado de mata. Isso é um privilégio. Seu Edro, o senhor tem quanto de... O senhor tem mata aí? Mata? Mata, na sua propriedade? Tem uns 6 arqueiros ali, ou mais. 6 arqueiros, Capaz de dar mais de 6 arqueiros de reserva, fora as beiras dos corpos. As beiras dos corpos, tudo protegido. Tá. Olha aqui, ó, a preciosidade. Água limpa de qualquer contaminação. E vem na propriedade porque toda essa área foi regenerada com cacau e outras espécies amazônicas. Aí a água fica aqui, a água abastece a família. É assim que se protege a Amazônia, é desse jeito. Gilson, você é administrador dessa unidade de conservação. Como é que você se sente sendo gestor da unidade de conservação que mais desmatou no Brasil em 2021? Se eu considerar o tempo de 2006 para cá, eu estou levando um déficit negativo. Por isso que eu não trabalho com números, eu trabalho com período. Se eu trabalhar os 4 anos para cá, nós diminuímos o esforço sob a pressão, sobre os dados do IBGE, sobre os dados da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Só que quando você trabalha ao longo do tempo, realmente você vai tratar uma relação de um ano para frente, um ano para trás, você vai identificar exatamente isso. E aí, como voltando... Não, mas comparando todas as unidades de conservação do Brasil, essa foi a que mais desmatou. E foi o que a gente viu. Não, exatamente. Esse não é o momento da gente dizer que não desmatou ou que desmatou. Esse momento prioritário é o momento da gente informar quais são, dentro daquele raio-x, os movimentos que nós estamos fazendo como gestão de unidade de conservação. E quais são os movimentos? Primeiro movimento, um plano de governo que trabalha a regularização fundiária e ambiental. Isso é o fundamento. Não tem nem plano de uso. O plano de uso não foi feito nos últimos, vamos colocar nos últimos 10 anos. Nesse momento eu estou assinando com a Conservação Internacional a contratação do plano de uso dessa unidade de conservação e da Florestal do Alto do Iriri. Então, esse para o menos nós vencemos. Você vai me dar uma vitória nessa, né? Nós vencemos esse. Primeiro eu quero ver o plano. Não, perfeito. Independente do plano de manejo, a gente já vem tomando providências com relação a barrar esse desmatamento. A gente tem muitas tentativas de barrar o desmatamento. Algumas delas, uma delas, por exemplo, é a instalação de viveiros nas comunidades, e não só a instalação de viveiros, mas o trabalho de sensibilização dessas comunidades para que você tirou, você planta novamente, né? Então, nós temos hoje instalados dentro da unidade de conservação 4 grandes viveiros e 32 pequenos viveiros familiares. A gente tem um viveiro, aliás, aqui na minha propriedade, tem 2 viveiros. A gente produz muda de várias plantas, que essa aqui é a graviola. É a graviola? Essa já é a graviola que está já produtiva. Que bitela? Aqui já é manga. Mas aqui a gente tem milho, que é para vender para feira, levar na feira. E também tem os maracujá. Maracujá. 111 pés de acerola. Você plantou? Que eu plantei. Tem 18 pés que está produtivo, sabe? E a gente quase não está dando conta de colher. Na época, na safra, já tem dificuldade para colher. Enquanto tiver tudo, hein? Agora que produzir tudo, talvez a gente vai ter que contratar até uma mão de obra particular para ajudar. Né? Pois é, ótimo. Emprego é tudo que as pessoas estão precisando. Quando vocês olham para o futuro da Amazônia e da produção na Amazônia, o que vem à cabeça, assim? O futuro da Amazônia vai para água abaixo. Vai por água abaixo? E vai, ó, que o Bolsonaro liberou o garimpo e tudo, quando tá lá cuidando que ele lá, o que não pode, ele liberou arma, que é para todo mundo, ele liberou arma, foi para os bandidos que andam tudo armado. Que segurança que nós já tá tendo no mundo? Não tem segurança mais. Eles falam muito assim, nós temos que conscientizar a população.
Mas eu acho que essa conscientização, ela não tem parte da população, que a população, ela faz o trabalho dela. Se você pega um agricultor familiar hoje, ele faz o trabalho dele. Então, eu acho que aí devia partir do governo federal, do estadual, do municipal, de todas as secretarias, né? Eu acho que deveria ser uma consciência de todos. A gente fala assim, um futuro melhor para amanhã. Não, tem que ser para nós, para hoje. Essa é a linha 51, a área rural da Vila Tancredo Neves, que fica em São Félix do Xingu. Lá mora Maria Josefa, líder de um grupo de mulheres que vive de produzir polpa de frutas amazônicas. Josefa, estou aqui na sua casa, eu queria que você me contasse sobre os problemas mais graves aqui dessa região que você vive. Olha, os problemas mais graves na nossa região, primeiro era o fogo, depois os garimpos e agora o veneno. O veneno que você diz é o quê? É os que os fazendeiros batem de avião, entendeu? É batido de avião. E como é que chega aqui? Olha, porque daqui na serra, né, onde nós estamos, são 15 quilômetros. E o avião atinge e joga essa distância. Tem o meu mamão plantado, o veneno, o mamão não pode nem pensar em veneno, tá tudo com a folha engrunhada. Então vamos lá conhecer o mamão que o veneno estragou. Pra vocês verem. Olha. O que acontece, olha. Endurece a folha. A folha. Enriou todinho. É isso aqui que você falou que ficou engruvinhada. Ficou engruvinhada, que você falou isso. Aqui, Aí ela endurece, olha, tá dura. Isso aqui é só o É mesmo, ela tá toda dura. E isso é por causa do fruto, né, dona Zé? Fica, infelizmente o fruto também fica. Todo ele, ó. Nossa, você vai conseguir colher alguma coisa? Não, aqui? Eu não tô contando mais com isso aqui. Uhum. Ó aqui, esse aqui, ó, o cacau. Ele pegou, toda onde pegou uma partículazinha do veneno, aí ó, o que acontece, ó. Olha, isso aqui são os pingozinhos que pingam. Os pingos do veneno. Os pingos. A gente vê aqui na realidade. Pois é. Olha, isso acontece isso. E vem no ar, né? Vem no ar. Não, o pior de tudo é isso, porque joga... Até a gente absorve, né? Claro, vem no ar, tem problema respiratório. Isso. Então, isso já é um prejuízo. Eu, como estou entregando para a merenda escolar, como eu entrego mamão pelo PENAI, né? PENAI é o programa de alimentação escolar. Isso. Uhum. Plantação de mamão da Josefa aí perdida por causa do excesso de veneno jogado pelos fazendeiros grandes e que jogam indiscriminadamente com avião numa área de sustentabilidade, de produção sustentável e produz esse estrago. E aí, o caso de cada uma? Vamos ver se alguém mais tem problema. Em casa, né? O cacau também foi prejudicado, as mandioca, tá tudo engrenhado, as folhas igual o mamão. Perdi a horta, mexo com hortaliça, né? É mesmo debaixo da estufa, mas devido aos venenos passar, né? As micros gotinhas caem e onde cai nas folhas, perde tudo as folhas. E o que você plantava de hortaliça? Couve, o alface, tudo é comprometido. Lá em casa foi os maracujá, não é uma plantação grande, mas atingiu, né? O pouco que eu tenho foi atingido. Não tem mais as flores, caíram todas. Lá nós temos o nosso viveiro também, né? E lá também já está bem atacado, lá nosso viveiro. O viveiro de mudas do quê? O que você faz de muda lá? Lá tem muda de vários tipos de planta, tem para reflorestamento e tem nossas frutíficas também. Uhum. Já está tudo com a folhinha tudo embolada. Embolada, sim. Lá está igual aqui. Todo mundo que planta, as plantas que tem no seu quintal, por exemplo, pé de banana, pé de mamão. Se vai plantar, fazer um plantio de feijão, aquele feijão não dá, em vez de florar e vingar, faz engrunhar, igual tá aí os mamão da dona Josefa. A agricultura familiar, apesar de ser o carro-chefe que sustenta todas as mesas, desde o pequeno ao grande, o pobre ao rico, ao feio, ao bonito, não importa, a classe social, sustenta tudo. Mas, principalmente na nossa região, não é bem visto, não é respeitado, não é bem valorizado, porque é uma responsabilidade nossa, como agricultoras, que a gente produz pouco de fruto, mas nós somos agricultoras. A criminalidade é muito grande, mas a Amazônia resiste. Ela resiste através da ajuda dos pequenos produtores que vivem dos frutos da floresta, através dos indígenas que a defendem, através de especialistas, através de servidores públicos que se dedicam a protegê-la. Até a floresta também se defende, regenerando áreas que foram desmatadas e abandonadas.
Mas o problema é que o crime aprofundou muito, cresceu muito nos últimos anos. E agora todas essas forças estão pedindo reforços. Agora nós não desanimamos não. Aí uns dizem assim, como é que vocês vão fazer uma denúncia no fazendeiro? Isso é muito perigoso. Digo, perigoso é nós ficar do jeito que nós estamos. Esse que é perigoso. Morre nós a natureza. Pois é. Porque tá morrendo, se morrer só a natureza, aí a natureza morre, nós acabamos morrendo junto, que nós precisamos de quê? Nós precisamos da natureza. Nós sem a natureza nós não somos nada.